A verdade é que o voto de Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, agradou a muitos, bolsonaristas inclusive, mas a verdade é que ele tem diversas contradições que prejudicam inclusive o ex-presidente. E a gente vai detalhar isso aqui nesse vídeo. Porque o ministro Luiz Fux não teve a coragem de absolver todo mundo. Isso trouxe impactos que podem interferir. Porque mesmo absolvendo Bolsonaro, ele manteve a face de que houve um golpe no Brasil. E isso atrapalha toda a estratégia da defesa. E hoje você vai entender aqui junto comigo essa contradição gigantesca que o STF vai tentar esconder do povo brasileiro, de mim, de você, de todos nós. Eu já começo aqui com uma pergunta direta para você. Como é possível existir um golpe que não tem um mandante, não tem a liderança e não tem sequer execução? Como é possível? Não é possível, na verdade. E ainda assim, Bolsonaro continua sendo alvo, sendo tratado como culpado por um crime que nunca existiu. Não tem as provas, os planos, os planejamentos. Então, se você quer a verdade nua e crua, já se inscreva aqui no canal Ricardo Sete. Deixa aí também o seu like nesse vídeo, compartilhe o vídeo, porque o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo é exatamente aquilo que não vai se ver na grande mídia e estão escondendo da gente todo esse tempo. Então, vamos falar aqui o que a mídia não tem coragem de falar, e é importante até para nós patriotas sabermos isso, discutirmos a importância disso. Então, vamos direto ao ponto, que Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, absolveu, o Bolsonaro. Isso é verdade, sim. Mas, ao mesmo tempo, condenou outros nomes ligados ao caso, o próprio ex-assessor, E aí surge aqui, essa é a grande contradição. Se Bolsonaro é acusado de ser um mandante, e foi inocentado, como é que alguém pode ser condenado como executor se não teve um mandante, se foi considerado que não teve um mandante? Pensa aí comigo. Se não houve mandante, claro, não pode haver executor. Se não houve liderança, pode ter o golpe. Se não houve o golpe, todo esse julgamento, essa farsa, tem que cair por terra, já deveria ter caído. Mas o que o STF fez? Criou uma narrativa que insiste em tratar o 8 de janeiro, aquela baderna, como uma tentativa de golpe. Mas não passou de uma baderna, e aqui que mora a grande farsa. Não houve o golpe, não houve plano, não houve comando. E por isso, essa é a acusação contra o Bolsonaro, que não se sustenta. Mais uma delas, ao longo de todo esse período, tiveram várias. Se não, ali foi, na verdade, uma baderna que desordenou e passou dos limites. Vamos falar sério. Trazer diretamente aos pontos. Chamar o 8 de janeiro de golpe é uma aberração. Você sabe que não houve golpe. Não tem como ter tido golpe. Um golpe exige comando, exige organização, exige estrutura, exige liderança, e nada disso aconteceu. Os líderes que são considerados nem aqui estavam, porque houve naquele dia de fato foi uma manifestação desorganizada, mas sem liderança, sem plano, sem um comando central que pudesse assumir as responsabilidades. E ainda assim, Bolsonaro foi e está sendo colocado, foi condenado como a grande mente de ter planejado tudo isso. Mas pense de novo, como alguém pode ser considerado mandante de algo que nem sequer foi executado? E como acusar, seria igualmente acusar um general de planejar uma guerra que não saiu do papel, que não foi para o papel? É uma mentira repetida para justificar a perseguição política. Como dizem, na verdade, a mentira narrada várias vezes acaba se tornando verdade. No fundo, a insistência dessa narrativa tem um único objetivo, que é manter Bolsonaro marcado, enfraquecido e desgastado da opinião pública, para aliviar também os descontentamentos contra o ex-presidente, o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que tentará repetir aí uma quarta dose para tentar chegar mais uma vez aí ao comando do Brasil, que está difícil, mas vem nessas narrativas para tentar. E aí vem uma grande pergunta. Por que o ministro Fux não absolveu todo mundo? A resposta pode ser dura, mas também é objetiva, é clara. Apenas faltou coragem. E aqui a gente vai trazer algumas hipóteses que embasam isso. Na primeira, ele não quis se contradizer. Afinal, se ele absolvesse todos, teria que admitir que os julgamentos anteriores estavam errados. Então, preferiu sustentar uma mentira do que ter a humildade de reconhecer o erro em relação aos outros presos do 8 de janeiro. Em outra hipótese, ele não quis enfrentar a imprensa nem os seus colegas de toga.
preferiu oferecer algumas condenações como um agrado, para tentar aliviar um biscoitinho para não apanhar tanto, ou seja, não votou com base na Constituição, votou com base no medo. Mais uma vez, saiu da Constituição. Quando o juiz tem medo, quem perde é realmente o povo, a população. Porque justiça com medo não é justiça. É a covardia travestida de toga. E a gente tem visto muito isso ao ver alguns ministros acompanhando o voto do relator, porque parecem ter medo, não se sabe ao certo de quê. E existe ainda uma terceira possibilidade que mostra o jogo lá dentro, lá nos bastidores. E ao condenar, alguns nomes, mesmo absolvendo Bolsonaro, Fux se manteria ali no direito de participar da dosimetria das penas. Mas, para quem não entende o que é a dosimetria, a gente vai explicar aqui, que é exatamente a fase em que define ali o tamanho das penas de cada um dos condenados. Inclusive, Bolsonaro foi condenado a 27 anos. E se Fux absolvesse todo mundo, ficaria de fora dessa discussão. Então, ao condenar alguns nomes, ele se manteve dentro dessa mesa, podendo influenciar, inclusive, nas penas relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, já que ele participou ali também dessa parte. Isso mostra como é o jogo político lá dentro. Mesmo quando inocentam Bolsonaro, eles criam os mecanismos para mantê-lo preso dentro de uma narrativa. É o famoso ganhou, mas não levou. Acabou perdendo de todas as formas. É o sistema que diz, nós decidimos até quando Bolsonaro respira aliviado. É um sistema pesado que infelizmente é mais político do que jurídico. E no final das contas, o ministro Luiz Fux tentou agradar a todos, mas acabou se afundando nas próprias contradições. Infelizmente, agradou um pouco, mas acabou estragando também. Ele absolveu Bolsonaro, mas manteve condenações que só fazem sentido se o Bolsonaro fosse culpado. Então perde toda a narrativa, ou seja, o voto dele não se sustenta, acaba atrapalhando também. E o que isso mostra? Mostra que o STF não age mais como a Corte de Justiça, mas como palco de disputas políticas, sempre, claro, com o alvo principal sendo Jair Bolsonaro. Até porque para eles é mais fácil manter a narrativa do que colocar Bolsonaro aí como inocente e admitir que erraram. Afinal, são vários anos tentando trazer isso. Mas aqui eu digo, a verdade sempre vem à tona, e a verdade é que Bolsonaro não comandou nenhum golpe, porque ele não foi planejado e não teve sequer início de execução. A verdade vai acabar vindo à tona, seja hoje, amanhã, ela acaba vindo. Então, eu te volto a perguntar aquela pergunta do início. Por que o Fux não absolveu todo mundo? Porque faltou coragem, porque pesou mais o medo da imprensa e a pressão dos colegas do que a Constituição. A toga de alguns parece que pesam mais, porque no fim das contas o STF prefere sustentar narrativas do que assumir seus próprios erros. Fica difícil demais assumir que passaram anos e anos tentando criar uma narrativa que não existiu. Mas nós não podemos aceitar isso calados. A perseguição contra Bolsonaro não é apenas contra ele. É contra todos nós, os milhões de brasileiros que acreditam na verdade, na liberdade e também na justiça, na democracia, no direito de falar, na liberdade. E eu quero saber de você. Você acha justo o que estão fazendo com Bolsonaro? Deixe aí nos comentários a sua opinião e também vou te pedir mais uma vez, compartilhe esse vídeo para nos ajudar e até porque quanto mais pessoas souberem dessa face, mais difícil será para eles continuarem empurrando essas mentiras goela abaixo de todos nós, de toda a população, principalmente daqueles que são mais difíceis de ter acesso à informação. E claro, eu te peço, se inscreva aqui no canal Ricardo 7, ative aí o sininho para não perder nenhuma das notificações dos próximos vídeos, e aqui a gente mostra tudo o que acontece e que a grande mídia acaba escondendo, porque aqui nosso compromisso é com a verdade, é com a democracia, é com você. Então, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.